Bom dia, gente, graça e paz. Trazendo aqui uma palavra para você aqui nessa manhã de terça-feira, 10 de março de 2026. Amém? A palavra ela se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando Nicodemos ele vai indagar Jesus, né? Nicodemos ele chega lá até Jesus, né, perguntando, dizendo, né, que aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas, curas, ressurreições que Jesus vinha operando, se Deus não tivesse com aquela pessoa, nada disso teria acontecido, né, aqueles milagres. E Jesus ele já entra com outra conversa, ele diz: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 ele fala que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Amém? Mas eu quero falar um pouquinho a respeito do novo nascimento, né? Muitas pessoas vai até frente vai ali no púlpito, né, quando recebeu o convite, né, aquele apelo para o novo nascimento, né, as pessoas vão para lá, levantam os braços, né, falam com a boca, reconhecem Jesus como Senhor, mas depois daquilo elas não são ensinadas, não sabem nada do que aconteceu, né, se ela não for buscar, se ela não for estudar, se ela não for perguntar a algum líder espiritual para informar o que foi que aconteceu, ela vai ficar sem saber realmente o que foi que aconteceu com ela, com a vida dela, com o espírito dela, né? Eu quero trazer um pouco de ensino a respeito disso aí, né? Eu quero trazer 3 tópicos, né, a respeito do novo nascimento, né? O que é o novo nascimento? Né? O segundo tópico é qual a importância do novo nascimento? E o terceiro tópico é qual a necessidade do novo nascimento? Né? O que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma transformação espiritual. É uma mudança de natureza, é você ter a sua natureza mudada, ter uma nova natureza. Amém? Por quê? Qual a importância? Qual a necessidade? A importância é que se você não nascer de novo, Jesus fala para Nicodemos, se você não nascer de novo da água do Espírito, quando ele fala da água do Espírito, ele está se referindo à água, se referindo à palavra de Deus, né? Se você não nascer da palavra e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então essa é a importância de nós nascermos de novo, de nós nascermos de Deus, de nós nascermos do alto, né? E por que a necessidade do novo nascimento, né? Nós vemos isso lá no capítulo 2, que Deus fala para Adão, que Adão, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, você não pode comer. E o que foi que aconteceu? Houve uma desobediência por parte de Adão. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele morreu, né? A morte, essa morte de Adão, essa sentença dele, se refere à morte espiritual, à separação de Deus, né? A morte física e também a segunda morte. Houve uma sentença lá, né? A separação de Deus, a morte física, né? E a morte, a segunda morte, que é ser jogado, né? A condenação no lago de fogo, Geena, né? Essa é a segunda morte do homem. Ele recebeu uma sentença porque ele desobedeceu a Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, né? E pelo pecado a morte, amém? E esse pecado, essa morte alcançou toda a humanidade, passou a toda a humanidade,
porque todos pecaram. Então, o homem estava fadado, amém, a cometer o pecado e a morrer por causa da natureza, amém. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, e essa imagem e semelhança foi corrompida a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, a partir do momento que Adão, ele pecou. Amém? Existe um princípio bíblico que o homem, que toda criação reproduza segundo a sua espécie. E a partir do momento que Adão teve a sua natureza transformada, ele foi separado de Deus, agora ele trouxe a natureza pecaminosa, né? E a partir de Adão, todo homem, amém, passou a ter a natureza de Adão. Adão perdeu a natureza do divino, de Deus, a imagem e semelhança, e agora ele tinha a natureza pecaminosa, amém? E todo homem agora, depois de Adão, traria também essa natureza, né? Amados, e tinha que ver uma intervenção divina, porque o homem, o plano de Deus sempre foi o mesmo. Deus, ele criou Adão para que todos aqueles descendentes de Adão, a partir de Adão, tivessem a imagem e semelhança de Deus. Só que Adão perdeu essa imagem e semelhança, mas o plano de Deus, ele continua o mesmo, amém? E por isso que ele teve que ter uma intervenção divina, né? Para que o homem tivesse a sua natureza novamente, voltasse a ter imagem e semelhança de Deus, amém? Como é isso? Como acontece isso? Jesus fala no versículo 8 de João, capítulo 3, fala que o vento sopra onde quer, você ouve o seu barulho, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que nasce de novo. Amém? Você não consegue entender como acontece isso. Amém? Essa palavra vento lá é pneuma, é espírito, o espírito sopra onde quer. Né? Então quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, quando nós cremos na sua obra consumada, amém, e nós declaramos Jesus com a nossa boca, amém, o vento sopra onde quer. Então há um poder ali, há uma força espiritual para transformar a minha natureza e transformar o seu espírito. Nosso espírito é transformado a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. A partir desse momento, amém, a partir dessa intervenção divina, amém, Deus fazendo com que eu e você voltássemos a ter a imagem e semelhança dele novamente, amém, que esse sempre foi o plano de Deus, amém. Então, a partir desse momento, nós passamos a ter a natureza divina, natureza novamente de Deus, amém. Natureza essa que nós devemos manifestar, amém, através do fruto do Espírito, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amém? Então, a partir desse momento, nós temos a natureza de Deus, amém? Passamos a habitar em outro reino, fazer parte de outro reino, né? Com outras normas, outras regras, não as normas desse sistema mundano, amém? A Bíblia diz que nós andamos na contramão do mundo. Por quê? Porque agora nós fazemos parte de outro reino, como está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que agora nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então agora nós fazemos parte de outro reino, nós temos a nossa natureza, o nosso espírito foi transformado e temos uma nova natureza. Amém? E carregamos, amados, a imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Amém? Então, o plano de Deus sempre foi o mesmo, não mudou. Amém? Adão perdeu a imagem e semelhança. Amém? Mas Jesus, através de uma intervenção divina, amém? Para todo aquele que crê, né? É pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus, como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, amém? Não é de obras, não é por força própria, não, eu quero ser transformado, eu quero ter uma nova natureza e vou conseguir, você não consegue. Isso só acontece através de uma intervenção divina,
Amém? Lá em Jeremias capítulo 13, versículo 23, né, o profeta fala, Deus fala por meio do profeta, ele diz, por acaso o etíope, ele pode mudar a sua cor, ele pode fazer com que a sua cor mude. O leopardo, ele pode retirar as manchas da pele dele. Ele fala, não, porque isso é um problema de natureza. A natureza deles é assim. Amém? Todos que nascerem, os etíopes vai ter a pele escura e os leopardos vai ter aquelas manchas. Na parte B do versículo fala, da mesma forma, aquele que tem a natureza corrompida, amém? Também não pode voltar a ser uma pessoa boa pelas suas próprias forças, a não ser que haja uma intervenção divina. Amém, amados? Então, nascer de novo, amém, é ter a natureza, é ter uma nova natureza, é ter uma transformação espiritual, amém, estar agora carregando a imagem e semelhança de Cristo, estar agora fazendo parte de um novo reino, amém. Importa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus, João capítulo 3, amém. E a necessidade é porque pelo pecado, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e isso passou a toda a humanidade. Amém, amados? Então, amados, fica com essa palavra, amém, neste dia, no nome de Jesus. Mais para frente eu vou trazer também a continuação, que é um assunto muito abrangente, amém, a questão do novo nascimento, certo? É um assunto muito abrangente. Eu, particularmente, eu tenho como essa doutrina, a doutrina mais importante do Novo Testamento, por que não da Bíblia, né? Porque é a única forma de você entrar no reino de Deus, é a única forma de você ter vida eterna, é a única forma de você ressuscitar no último dia, é a última forma, no caso, no dia do arrebatamento, você ser arrebatado, é através do novo nascimento. Se você não nascer de novo da água do Espírito, você não vai ver e nem vai entrar no reino de Deus. Amém, amados? Então, fique com essa palavra no nome de Jesus. Amém? E até amanhã.